A TV Caparaó recebe hoje André Farrá. O André é contador, advogado, presidente da ADESC, né? Da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Caparaó. André, seja bem-vindo, muito obrigado por atender esse nosso pedido. Para a gente estar aqui falando um pouco da ADESC, né? Já conheço o trabalho que você já realiza já há algum tempo, né? E vamos falar um pouco aí dessas realizações. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui na Cidade Una e participando aqui do Cidade Agora, junto com você, Valdir, que já te conheço desde a época lá de Manhumirim, né? Da época que eu estava na presidência da Associação Comercial de Manhuaçu. Para mim é muito importante estar participando com vocês aqui. André, para começar, para que as pessoas que nos acompanham entendam, como surgiu aí a ADESC e qual o papel aí dessa agência? A ADESC foi uma história muito bacana, muito interessante. Eu estava indo para a China, a gente estava indo para Xangai, numa missão lá. E nessa época, o ministro, o Fernando Pimentel, era ministro de Desenvolvimento. E ele que era o chefe da missão. E aconteceu que nós fomos para a China, eu aproximei do ministro, aproximei do chefe do gabinete dele na época, que era o Eduardo Serrano. E o tempo passou. Eu recebi uma ligação em Manhuaçu, do Eduardo, né? O Pimentel já tinha descompatibilizado o governo da Dilma. Ele falou comigo, André, o Fernando vai abrir a campanha dele, que ele vem candidato a governador do estado. E nós temos intenção de abrir em Manhuaçu. Haja visto, quando ele esteve no Senado, ele abriu a campanha em Manhuaçu, ele abriu a campanha em Manhumirim e deu muito certo, então ele quer abrir a campanha em Manhuaçu. Ele foi lá para o escritório, abriu a campanha lá, na época estava muito mal, o AES estava muito bem, né? E a ideia era lançar o Márcio Lacerda, mas o AES, não sei por qual cargas d'água, ele buscou o Pimenta da Veiga lá no Goiás e acabou com o Pimentel, ganhou a eleição no primeiro turno. O Pimentel, naquela época, ele me convidou para participar do governo dele em Belo Horizonte. Mas como a estrutura toda em Manhuaçu, a gente já tem escritório, tem outras coisas para olhar lá, eu falei que não tinha condições, né? Até conversei com meu sócio na época, o Adolfo, falei que não tinha condição de estar no governo. Aí ele falou assim, então eu vou criar os territórios e vou criar o território do Caparaó, que a gente já discutia naquela época, que a região de Manhuaçu ali era mal localizada dentro do estado. Né? A gente não sabia se era leste de Minas, se a gente era Zona da Mata, ou às vezes era Rio Doce, né? A gente não tinha essa localização. Ele falou, vou criar o território do Caparaó, mas antes disso você cria uma agência de desenvolvimento econômico aí que eu vou dar o apoio. Aí a diretoria da Associação Comercial de Manhuaçu, a gente estava na associação, então, como venceu o nosso mandato, o que nós fizemos? Nós criamos, dentro da própria Associação Comercial, a ADESC, com a Agência de Desenvolvimento Econômico, com essa mesma diretoria, veio uma diretoria nova para a Associação Comercial, e aí ficou fortalecido, entendeu? Com o apoio do governador. Essa foi a história, foi assim que começou toda a história. A agência hoje, ela está presente em quais municípios? Na verdade, a gente trabalha dentro do território do Caparaó, ali, onde o Pimentel, o governador na época, criou, que são 34 municípios. Nós temos até um mapa aí, o Vitor vai, se possível, mostrar para a gente, o mapa desses municípios, que são muitos. Agora, além desses municípios em Minas Gerais, a ADESC atua ou pretende atuar também no Espírito Santo? A gente atua, a gente está sempre muito ligado aqui no Espírito Santo, porque a relação é muito grande. O entorno do Parque do Caparaó, as cidades são homogêneas. O próprio Iuna, Irupi, o Pequiá, né, o Príncipe, tem um trânsito muito grande com a cidade de Manhuaçu, com a cidade de Manhumirim, com a cidade de Martins Soares. Então existe um trânsito e uma irmandade muito grande. Então a gente também, inclusive em torno do parque, a ADESC mapeou todinho o entorno do parque. Na época nós tivemos até uma reunião na FINDES, né, para fortalecer essa rota do Príncipe aí, né, e nós criamos ali, nós mapeamos aquilo tudo ali, na época, sob a responsabilidade do Ronald Gripe lá do Parque do Caparaó, que também faz parte da ADESC. A marquinha da ADESC fazendo localização, indicando o entorno do Caparaó, está em toda a região, inclusive na parte do Espírito Santo. Um dos assuntos bastante discutidos em Minas, e principalmente
com municípios próximos à divisa com o Espírito Santo, né, é a questão da tributação, que vocês já discutiram bastante. Como é que você vê como a ADESC tem trabalhado isso? Se você observar, várias empresas do estado de Minas Gerais estão na cidade de Iuna, estão na cidade de Ibatiba, por questões de guerra fiscal. O que a gente luta, por ser o entorno do Caparaó, é uma tríplice fronteira, ou seja, nós temos a bacia da Bapuana, temos a parte do Espírito Santo, a bacia da Bapuana que liga ao Rio de Janeiro, através de Tombos, né? Tem a parte do Espírito Santo aqui, que é Iuna, Ibatiba, Irupi, e temos a parte de Manhuaçu, que é Minas Gerais. Então nós estamos numa tríplice fronteira. E todas as vezes que tem fronteira, nós temos guerra fiscal. E o que a gente luta? A gente luta para acabar essa guerra fiscal, para ter uma paridade de armas. Não dá para brigar canivete com fuzil. A gente precisa ter um equilíbrio de armas. E a gente vem batendo nisso sem parar. Por que é? Porque senão existe a evasão de divisa, a evasão de receita de um lado para o outro em virtude de benefício fiscal, que não é tão legal assim. Nessa guerra fiscal, os mais prejudicados no momento são os municípios de Minas. Né? E os menores, entendeu? Que na guerra fiscal só leva vantagem quem é grande, o pequeno não leva vantagem. A gente luta muito, inclusive, tem uma parte educacional nossa perante aos alunos que a gente faz, justamente esse conhecimento, esse entendimento para ser mais homogênea a distribuição de renda. Então a gente sabe que o poder, ele sempre leva vantagem. Então, pensando nisso, que a gente pensa num equilíbrio tributário para não ter essa disparidade. A ADESC tem trabalhado também visando orientar as pessoas quanto à questão do desperdício de alimentos, né, André? A ONU mesmo levanta muito sobre isso e a nossa preocupação é muito grande. Por quê? Porque, nunca se falou tanto em fome no Brasil igual está falando agora. E nós sabemos, nós temos uma consciência e uma certeza muito grande que o solo brasileiro é um solo fértil. A nossa região nem se discute. É uma região abençoada, é uma região de montanha, mas é uma região onde nós não temos terremoto, nós não temos furacões, nós não temos ventania forte. Nós temos uma produção boa aqui, joga uma semente, a semente nasce. Então, nós não podemos ter tanto desperdício igual tem, inclusive dentro do SEASA, dentro dos mercados, nós não podemos, e está tendo um desperdício muito grande. E a ADESC trabalha com a educação, justamente na escola, para diminuir essa questão de desperdício, que é muito sério. Nós não podemos ter um país desperdiçando tanto e pessoas passando fome. Então, esse aprendizado é não descascar um pepino, preparar a casca da batata, preparar o suco do abacaxi com a casca, e não jogar as coisas fora. Nós temos, por ter abundância, nós temos uma facilidade muito grande de jogar as coisas fora. Ensinar a criança a não pôr muita coisa no prato para não ter que jogar fora. Isso é um trabalho que a gente faz, que a gente sabe direitinho que com essa situação todinha que o Brasil está passando, toda hora a gente fala em linha de fome, a gente fala em estrutura de fome e esquece que ainda tem uma produção muito grande e o desperdício está muito alto. Então a gente trabalha muito isso também. Sobre outro projeto, André, inclusive tem o apoio, eu vi até um vídeo do Vander Luiz, né, ex-jogador do Atlético Mineiro, que é o projeto o Anjo da Guarda. Como é que funciona esse projeto Anjo da Guarda? Esse projeto Anjo da Guarda, nós fizemos esse projeto na cidade de Manhuaçu também e estão estendendo para as outras cidades. Qual que é a ideia? Cada empresário, ele é até coordenado pela Joana Dark, que é uma pedagoga e ela é orientadora educacional, conhecedora desse assunto. Nós fizemos isso com a parceria com o Ministério Público de Manhuaçu e o Fórum, com o juiz na época, o Dr. Marco Antônio. Como é que funciona? Cada empresário assume uma criança na escola, entendeu? Nem o empresário sabe quem que é e nem a criança sabe quem é o empresário que está ajudando. E todo mês tem uma atividade que o empresário ajuda a bancar. Como, por exemplo, esse mês vai ser o mês de distribuir picolé. O empresário vai bancar picolé para aquela criança. É baratinho. O picolé hoje é R$4, R$5, quer dizer, você vai chupar 3 picolé com R$10, você resolve o problema daquela semana. Daquele mês. No outro mês vai ser o mês de andar de trenzinho da alegria. Aí o empresário vai e ajuda a criança no trenzinho da alegria. No outro mês vai ser o dia de colocar no ônibus, levar lá no batalhão para conhecer a estrutura do canil, a estrutura da banda de música, a importância militar, a importância dos acidentes domésticos com o corpo de bombeiro. O comandante vai e dá aquela explicação, põe para treinar os alunos. E assim vai na extensão de 10 meses. Quando chega no mês de outubro, aí a gente usa a estrutura da Câmara de Manhuaçu, a estrutura da Câmara da cidade é muito grande. Para quê?
para revelar. O empresário chega para conhecer quem foi o padrinho dele. E no próximo ano aquilo é invertido. Ele troca de padrinho e o padrinho, aí aquele que foi padrinho já não é mais, passa para ser para outro. E o projeto vai andando. Só que tem que tomar uma proporção muito grande. Por quê? Além de ficar fácil, a interação é muito grande, o custo é muito barato e realmente surte muito efeito, porque existe um acompanhamento pedagógico muito grande em cima disso. Para a criança tem que ter comportamento, senão ela não pode participar daquilo ali. Então melhorou muito esse projeto Anjo da Guarda, entendeu? Então ele está se estendendo. A cidade de Pedra Bonita está para receber. Na época a Joana falou, Lajinha ficou de olhar, Matipó ficou de olhar, várias cidades começou a querer. Santa Margarida, uma professora de Santa Margarida até chegou a ligar, para instalar esse projeto que ele surte efeito. Ou seja, é a participação empresarial com a participação dos alunos, estudantes de escola carente. A gente só trabalha nesse caso aí com escola carente. Você falou em Pedra Bonita, o que dizer desse projeto Pedra Mais Bonita, lançado aí na cidade de Pedra Bonita, que visa aí estruturar o patrimônio público, né? Esse projeto esse é um projeto piloto, nós estamos fazendo na cidade de Pedra Bonita, o prefeito assumiu, abriu as portas, a Câmara Municipal abriu as portas. Eu achei muito interessante nesse projeto, porque é o seguinte, por questões políticas, nem todos os vereadores são de um lado, né? Às vezes o presidente da Câmara ele é de um partido de oposição ao prefeito, mas nesse caso os padres uniram, a Casa Paroquial uniu, a Prefeitura uniu e a Câmara Municipal abriu as portas, assim, por unanimidade, para abraçar o projeto. E qual que é a ideia desse projeto? É embelezar a cidade, trazer beleza para a cidade, e conservação do meio ambiente e com o patrimônio público. Então, o primeiro projeto também é organizado pela Joana Dark. A primeira ideia mapeou a cidade toda, e isso foi feito muito rápido, viu, Valdir? As coisas aconteceram num passo de mágica. Mapeou a cidade toda com maior rapidez, definiu as árvores que vão plantar lá, que vai ser quaresmeira, que ela produz flor mais de 2 vezes ao ano, para arborizar a cidade e florir a cidade. E criar em volta do patrimônio público, melhorar a qualidade da pintura, a estrutura e o embelezamento para ter uma atração. O que acontece com isso? O pessoal do Rio Grande do Sul já faz isso. Ou seja, você pega uma cidade de Gramado, eles arrumaram de uma tal forma que você não consegue andar sem bater uma foto daquele local. E aí acaba sendo turismo, entendeu? Então, essa é a ideia, esse projeto é Minha Pedra Mais Bonita, porque lá, por ter uma pedra lá, né? E a gente estruturar a cidade, embelezar a cidade, florir a cidade, melhorar as praças, melhorar os jardins, criar banda larga de internet para as pessoas poder estar interagindo ali, porque hoje você não consegue mais se viver sem a comunicação da rede social, entendeu? Então a ideia é essa, assim, todas as pracinhas ter banda larga, mas ter uma cidade florida e limpa. Você, juntamente aí com representantes da ACIAN, a Associação Comercial de Manhuaçu, e da Prefeitura, estiveram em maio visitando aí a escola Camilo Nassif, né? Como você analisa esse projeto que está sendo desenvolvido lá na escola, né? Visando tornar essa escola uma escola modelo, e quais os diferenciais dessa escola, pelo que você acompanhou lá aí? A escola Camilo Nassif, ela era uma escola, antes era a Escola Cantinho dos Sonhos, que era gerida pelo SESI Minas, mas na verdade o SESI pertencia, ficava sob comando da Associação Comercial do Manhuaçu na época em que a gente era presidente. Então o que nós conseguimos? Na época o José Alencar, antes de ser vice-presidente da República, ele era presidente da FIENG. Por incrível que pareça, parece que o Josué Alencar agora vai assumir a FIENG, filho do Zé Alencar. O Zé Alencar era presidente da FIENG. Ele conseguiu, na época, cobrir a quadra do SESI para a gente. E nossa história começou ali. Nós montamos uma escola particular, e que com o passar do tempo, a bandeira do SESI saiu, a Prefeitura assumiu o SESI, e nessa gestão nova da Maria Imaculada, que ela assumiu a Prefeitura de Manhuaçu, a ideia dela é
Na verdade, já tem uma ideia do presidente Jair Bolsonaro de criar a escola militar, uma escola cívica, escola onde você possa ter hasteada a bandeira, hino nacional, hino à bandeira, hino à proclamação da República, ter essa questão de educação moral e cívica, essa coisa de organização social e política do Brasil, para ter uma escola voltada para essa estrutura. A prefeita, na campanha, já falava isso. Ela já falava isso. Ela e a Cíntia, que acompanhava ela nas eleições, nas campanhas. Como a Imaculada ganhou a eleição em Manhuaçu e a Cíntia tornou-se a secretária chefe de gabinete, secretária administrativa, me parece. O que eles fizeram? Eles nos convidaram para criar realmente ali uma escola modelo. E hoje a Joana Dark, que é a diretora da escola, qual que é a ideia? Assim que voltar às aulas, dá uma roupa, um uniforme diferenciado, uniforme com meia, uniforme com sapato, uniforme com saia pregada, acho que é pregada. E uma estrutura também com vários equipamentos, né? Não, uma estrutura toda grande, é um laboratório de informática, uma piscina com 25 metros, entendeu? Tem lá uma quadra coberta, uma quadra poliesportiva para jogar basquete, uma área todinha de parque, de recreação, uma estrutura muito boa. E que os alunos tenham vontade de estudar, entendeu? Que seja ali realmente, que as pessoas vão para estudar, vão com vontade, porque não adianta, não adianta. Hoje a gente já sabe, sem educação não consegue vencer, não vai. Não está tendo vaga para amador. Nós precisamos de uma formação melhor nos alunos. E quando eu falo isso, às vezes citei aqui, igual o caso do Pimentel, que é ligado ao PT, e agora estou citando aqui o Jair Bolsonaro, que é de outro partido, a ideia nossa não é essa questão de polarização partidária. Nosso negócio é voltado para o desenvolvimento. A agência chama de desenvolvimento econômico. Então, a nossa ideia é voltada para o desenvolvimento econômico e social. Por isso que está nessa fase de intermediar a parte pública, a parte empresarial, o desenvolvimento, mas voltado sempre, inclusive, para a parte social. Como você vê Manhuaçu e região hoje em termos de desenvolvimento e sustentabilidade? Justamente isso que acontece. O que aconteceu com a cidade de Manhuaçu? E diferente da política, e diferente das questões de estrutura política, o empresariado segurou Manhuaçu, entendeu? Ele abraçou a cidade e começou a fazer investimento. E com os investimentos dos próprios empresários de Manhuaçu, outros empresários chegaram também. E hoje Manhuaçu, se você observar, ela tornou-se um polo da região. Ali acontecem as coisas, ali acontece a sede do batalhão, ali acontece a sede da Receita Federal, é ali que está a superintendência de ensino, a sede do Corpo Bombeiro é ali. Os órgãos institucionais voltou tudo para o Manhuaçu. E aí o que aconteceu? Apareceu grandes atacados, a estrutura educacional ficou muito grande, com o curso de medicina, curso de odontologia, ciências contábeis, melhorou demais da conta da estrutura, com laboratório, está vindo aí engenharia e veterinária com hospitais, né? Tá lançando mais 2 hospitais, um hospital dos olhos, com o pessoal um grupo da Alemanha, lá na Unifacig, e a própria Facig está fazendo um hospital particular depois da Tangará. Tangará é outro investimento muito alto, que chegou para o Manhuaçu, investimento, inclusive estava em Vitória, Tangará, mas tem um faturamento muito alto, voltado para soluções lácteas, né? Farinha, leite em pó, essas coisas, e eles são poderosos, a empresa é muito grande, com concessão dentro das Forças Armadas, então está gerando muito emprego naquela região ali, e cada dia que passa mais, está chegando mais empresas para a região. E quando eu falo dessas empresas, eu nem falo em Manhuaçu não, essas empresas são empresas regionais, que ela emprega na região toda, entendeu? Não é, às vezes está igual o Manhumirim, no caso de Manhumirim, que tem várias sedes de armazéns de café, mas a compra é regional. A estrutura, então, o armazém está em Manhumirim, mas a estrutura está em toda a região, então fortalece toda a região, isso é muito importante. Por isso que a gente precisa falar mais em região, deixar de falar mais em cidade para falar mais em região. O estado de São Paulo cresceu assim. O circuito de rodeio, quando você fala em circuito de rodeio, você fala em Barretos, como a capital, mas você tem Jaguariúna, você tem Marília, você tem Ribeirão Preto, você tem Presidente Prudente, que tem um circuito. Quando você fala na região mogiana, Mogi das Cruzes, Mogi Açu, você tem uma estrutura, o cinturão verde ali onde produz as verduras. Então, eles falam, você não fala, quase que você não fala de Diadema, você fala mais do ABC paulista.
Por que é? Porque criou uma estrutura. E essa ideia, a ideia da DESC não é Manhuaçu, não é Iuna, não é Irupi, não é Lajinha. A DESC é o Caparaó, é o entorno, é a região do Caparaó. Nós temos que pensar macro, que se a gente pensar individual, nós vamos criar uma cidade muito tumultuada e com o povo que tem infraestrutura. É o que não acontece na Europa. Se você pegar, você que esteve em Portugal, eu andei, o ano passado eu estive na região leste, no leste europeu, você vê, as cidades são pequenas, mas estruturadas. Por exemplo, Bremen, na Alemanha, é uma cidade de 25 mil habitantes, mas tem 4 hospitais. Tem um estádio de futebol para 30 mil pessoas. Quer dizer, são cidades pequenas, mas com infraestrutura boa. Não adianta você ter uma cidade grande rodeada de favela enfraquecida. Então, a ideia da região, a ideia da DESC é essa. Não Manhuaçu, não Iuna, não Lajinha, não Santa Margarida, mas sim a região. Falar mais sobre a região. Ok. André, como manter contato com a agência, como conhecer mais a respeito da agência da DESC? A sede é outra ideia também. A sede, por enquanto, está em Manhuaçu. O objetivo nosso, a cada 4 anos, ela tem uma sede numa cidade. Para não ficar, ela vai ficar itinerante. Por exemplo, a próxima sede da DESC será na cidade de Alto Caparaó, que é voltada mais pelo turismo. Mas hoje já está em Manhuaçu, está lá no Alfa Sul. Está sob meu comando ainda. O telefone é 3331-1508, DDD é 33. Pode falar diretamente comigo. Antes da gente finalizar, antes das suas considerações finais, gostaria que você falasse a respeito do livro. Eu não sabia que você também era um escritor, né? E o livro Recomeçar a Viver. Recordar é Viver. Recordar é Viver. Como é que é esse livro? Como é que surgiu? A ideia desse livro é a ideia da DESC. Isso aqui fala de todas as cidades da região. Sim. Todas as cidades da região. Os potenciais da região que nós estamos, por exemplo, a região... vamos falar de Manhumirim, precisamente. Ela é cheia de história bonita, entendeu? Manhumirim, você tem ali o seminário, que é um negócio estruturado. O padre Júlio Maria fez tanta estrutura bonita ali, fez a igreja de Manhumirim, a primeira igreja da América Latina em cimento armado. Manhumirim foi, nos anos 70, foi época de grandes cenários musicais, conjuntos musicais, futebol muito forte, Manhumirim com o Grêmio, que é a estrutura toda, escritores. Quando você vai para Manhuaçu, você tem a mesma história, uma história forte, história de revolução, com Serafim Tiburcio. Você volta pelos conjunto do Almeida Boys, que as pessoas às vezes esquecem. Aí você volta para o futebol, você tem um Fábio Júnior, que é jogador, que é de São Pedro Avaí, mas pertenceu ao Manhuaçu. Aí se você voltar para o Alto de Jequitibá, aí você tem a história do reverendo Cícero Siqueira ali com o colégio, um negócio muito forte, uma estrutura bacana. O colégio, o colégio interno de Alto de Jequitibá, no ano de 2010, os desembargadores de Belo Horizonte, todos eles estudaram no Alto de Jequitibá, todos, sem exceção. Todos os desembargadores que estavam de 2010 em Belo Horizonte foram alunos do Colégio Evangélico. Então, olha só, que fortaleza que é. O Alto Caparaó, quando você fala em Alto Caparaó, fala muito em Pico da Bandeira. Mas esquece, nós tivemos uma revolução ali. E que ela foi, depois que teve a prisão, ela foi anunciada pelo Lincoln no Uruguai, na Conferência Interamericana, quando ele falou assim, cai Caparaó. Foi lá que foi anunciado, porque prendeu os guerrilheiros aqui pelo batalhão de Manhuaçu, que o comandante do batalhão que prendeu os guerrilheiros foi o mesmo comandante que salvou os guerrilheiros, porque o exército chegou para pegar os guerrilheiros e fazer no Pico da Bandeira a reconstituição e ali certamente eliminar todos. O comandante, que eles alegaram que os guerrilheiros não eram das Forças Armadas, o comandante de Manhuaçu tinha chamado Davi Nasser, da revista Cruzeiro, Manchete, no Rio de Janeiro, e fotografou os guerrilheiros e descobriram que eles eram afogados da Aeronáutica, da Marinha, do Exército. Então, olha só que bacana, o mesmo comandante que prendeu os guerrilheiros foi o mesmo comandante que salvou a vida deles. Então a história está toda aqui no livro, uma história bacana. E como adquirir esse livro? Onde adquirir? Esse livro ele não foi feito para vender. Então a DESC doa o livro, entendeu? Então por isso estou trazendo isso para você de presente. Com muito prazer, eu vou ler aqui para a gente conhecer um pouquinho mais a história da história nossa do região, Príncipe, né? nós temos a história do Príncipe aqui em São João do Príncipe. Que ótimo. Onde que o Dom Pedro II passou. Que coisa realmente legal. André, muito obrigado pela sua atenção, por sair lá de Manhuaçu e estar com a gente aqui nessa entrevista, falando um pouquinho, né, a respeito da DESC,
Agora, algo eu tenho que te perguntar antes de finalizar a entrevista. Há um tempo eu fiz uma entrevista com você lá em Manhuaçu, né? Você falando, se não me engano, é do Suriname. Você tem um trânsito muito bom aí com consulados de outros países, né? Eu fui cônsul 5 anos na República da Guiné. Da Guiné. Da Guiné. Fiquei 5 anos nessa ponte aérea ali de Brasil e África. E eu me recordo que vocês falavam de um projeto para que alguns brasileiros fossem, se não me engano, para o Suriname. E esse projeto foi adiante? Como é que desenvolveu isso? Assim que eu saí do consulado, nós começamos com esse projeto, mas esbarramos na pandemia, entendeu? Assim que chegou a pandemia, a embaixada americana parou de enviar visto, e esse trânsito, esse intercâmbio ficou muito difícil de a gente fazer, então nós suspendemos esse projeto. Mas eu mantenho contato com a embaixada, esses dias estive na embaixada lá, inclusive trocou o embaixador que estava aqui no Brasil foi para o Mali e veio de Buenos Aires, que veio aqui para o Brasil, o embaixador da Guiné. A gente mantém um contato ainda, vou esperar, com a ajuda de Deus, as bênçãos de Deus, abaixar essa poeira de pandemia para a gente voltar a falar em intercâmbio. Muito bem. André, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Estamos à disposição. Muito obrigado também.